Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto dia, aliás, da terceira semana de Biologia PUC-Rio. Eu sou Michele, sou aluna de licenciatura do quinto período, né, de Biologia na PUC. E agora a gente vai estar assistindo a palestra de racismo ambiental. E para falar sobre essa temática, a gente trouxe a doutora em serviço social, Valéria Pereira. Ela é doutora em serviço social e professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Ela também é coordenadora do programa de pós-graduação em serviço social, também na PUC-Rio, e líder do grupo interdisciplinar de pesquisa e estudos socioambientais urbanos. Então, daqui a pouquinho ela vai estar apresentando para a gente. Agora ela está caindo, mas ela já está voltando. Olá, boa tarde. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e me vendo. Esses problemas tecnológicos às vezes acontecem, né? Então, inicialmente quero agradecer o convite da comissão organizadora da terceira semana, né, de Biologia. Dizer para vocês que é um prazer estar aqui participando, né, de um departamento que não é um departamento comum, né, ao Centro de Ciências Sociais, mas é um departamento que a gente faz e tem interrelações, né, embora eu esteja no Centro de Ciências Sociais e no Departamento de Serviço Social, conforme a Michele já havia anunciado, mas eu acho que tem toda aderência, né, discutir na terceira semana de Biologia, né, a questão do racismo ambiental. Então, nesse sentido, quero dizer para vocês que essa lógica dessa discussão em várias áreas só nos faz pensar na possibilidade da disseminação dessas informações, né, para combater de forma veemente, né, o que efetivamente vem ganhando muito corpo no cenário mundial. A gente não está falando só de Brasil, não é uma particularidade nacional pensar na lógica do racismo ambiental. Até porque esse é um tema que surge, né, com características norte-americanas, estadunidense, né, precisamente na Carolina do Norte, e que traz aí uma série de percalços à vida de determinados segmentos, né? E segmentos esses que não necessariamente está ligado somente à raça negra. Há toda uma particularidade no desenvolvimento de situações sobre as quais a parte mais frágil está naquelas ditas, né, ou nos ditos segmentos de minoria. Embora não sejamos minoria, e eu me incluo nisso, como uma mulher preta, né, mas efetivamente há, infelizmente, no planeta, né, uma discussão e uma posição muito forte ainda da naturalização de processos racistas. Isso e de diversas ordens. E no sentido da questão ambiental, como é uma questão que nasce, né, de uma discussão que está fora do século atual, né, ela é anterior, né, ela parte de uma discussão ainda na perspectiva de se pensar o meio ambiente a partir da indicação dos recursos finitos, né, dos recursos limitados, porque até então as pessoas lidavam com a natureza a reconhecendo ou a imputando a condição de para sempre amém. Mas a gente sabe que cada vez
que a gente efetivamente maltrata esse meio ambiente, com certeza em algum lugar vai ressoar esse processo. Então, na perspectiva da discussão ambiental, essa pauta vem sendo discutida, vem sendo tratada em termos mundiais desde das indicações do famoso Clube de Roma, né, que incita a população, o planeta, a pensar que se não cuidarmos do meio ambiente, provavelmente teremos muitos prejuízos. E isso, em decorrência dessas indicações, a gente vai encontrar, então, a Organização das Nações Unidas propondo aos países signatários, né, a reunião de vários países e vários chefes de países, né, e não só chefes, mas pessoas envolvidas com a área ambiental, para pensarmos alguns movimentos que efetivamente pudessem cuidar da natureza. Então, nesse processo, a gente tem aí algumas resoluções, alguns encaminhamentos na discussão do desenvolvimento sustentável. Mas, nessa ramificação, a gente sabe exatamente que hoje a gente vem pensando, por exemplo, nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030. E a gente sabe exatamente que a gente não vai, a gente, que eu digo é o Brasil e o mundo, não vai cumprir com essa mesma dinâmica. Porém, a gente teve aí, anteriormente ao pensamento da Agenda 2030, né, a Agenda 21, uma série de resoluções voltadas para o desenvolvimento sustentável, para a perspectiva do clima, né? Porém, diante desse quadro de ordenamento, de possibilidades e de uma série de ações voltadas para o mundo, a gente não observou, ou boa parte não observou, que ainda, né, se manifestam inúmeras expressões da questão socioambiental. E uma delas se revela naquilo que a gente denomina, né, que vem sendo denominado desde a década de 80 do século passado, como racismo ambiental. Ele vai ter origem, como eu falei antes, estadunidense, na Carolina do Norte, né, e depois alguns estudos mais na área do direito, né, começou a entender que, na perspectiva da busca da justiça ambiental, os estudos apontavam, né, para orientar lugares que efetivamente ou propositalmente eram depositados resíduos tóxicos e instalados situações bastante perversas e que tinham traço, no caso dos Estados Unidos, né, eles chegam a citar que da instalação de 4 aterros de resíduos tóxicos, 3 estavam instalados em áreas cuja característica, o perfil daquela comunidade tinha um caráter eminentemente afro-americano. E isso fez com que os estudiosos da época tivessem quase que certeza, né, de que a intencionalidade daquela instalação e provavelmente, né, do depósito ou da forma como inadequadamente são colocados os resíduos, né, e outras ações, não só resíduos, a gente tem aqui no Brasil não só a questão dos lixões ou dos aterros controlados, mas a gente também tem das usinas, das barragens, né, a gente tem experiência vivida, né, e sofrida de São Marcos, né, da área dos resíduos que não são resíduos sólidos, né? Nós temos aí o Morro do Bumba no Rio de Janeiro, né? Não no estado do Rio, mas no município de Niterói, que sofreu todo um abalo em função da instalação de habitações em cima de aterro encerrado, mas que não era um aterro monitorado. A gente tem aqui o Morro dos Prazeres, que vitimou mais de 10 pessoas à época das chuvas, em função exatamente o acusado maior era os resíduos sólidos, ou seja, o lixo depositado inadequadamente. Então nós temos aí uma série de exemplos ruins, né, como a gente também tem o Césio,
né? Vocês, não sei, todo o público, mas o público mais jovem pode não lembrar. Mas um público que tenha nascido na década de 80 vai lembrar do Sérgio em Goiânia, né? Que foi um catador de materiais recicláveis. Achou não. Ele pegou esse resíduo, achou que o resíduo luminoso era interessante e passou no corpo o resíduo tóxico. E contaminou não só ele, que veio a óbito, mas inúmeras pessoas. Então, todos esses processos, eles são expressão reais do que a gente está denominando de racismo ambiental. Então, assim, para nos guiar, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que vai facilitar alguns conceitos que eu já estou contextualizando aqui para vocês, afora demonstrar, através de um estudo de caso, como é que se materializam essas expressões. Vou aqui compartilhar para facilitar. 2 minutinhos, porque às vezes o compartilhamento, a gente quer uma coisa, mas aparece outra. Bem rapidinho, que estava aberto, acabou fechando. Eu espero que esteja aparecendo para vocês. Então, eu não preciso mais me apresentar, que eu já fui apresentada pela Michele, né? Eu convido vocês, quem tiver interesse, conhecer o grupo de pesquisa GRIPS, que é um grupo que discute questões socioambientais e comunitárias. Desculpa, é que ainda não está aparecendo. Ainda não está aparecendo? Deixa eu compartilhar novamente. E agora? Agora sim. Ok. Então, eu falava do convite ao grupo que eu coordeno, um grupo que está cadastrado no diretório do CNPq, chamado GRIPS. A gente tem alguns encontros para discussão ambiental que passa desde a questão do racismo, desastre, questões com os catadores, enfim. A gente tem página no Instagram e no Facebook e vocês poderão, quem tiver interesse, acompanhar. Então, como eu falava para vocês, isso é um guia, né, para entendimento. Tem vários autores que discutem sobre a questão do racismo ambiental. Eu escolhi a Selene Herculano, que vai dizer exatamente um pouco do que eu falei para vocês, né? Como é que se caracteriza a ideia de racismo ambiental? Ela se caracteriza a partir, né, da indicação, né, de alguns segmentos, e aí há sempre uma discussão de segmentos empresariais, industriais, né, de segmentos que, de alguma forma, detêm o poder do capital e das decisões, né, e sem querer fazer nenhum ato político, né, mas a nossa fala já se expressa, né, de qualquer um como um ato político. A gente observa que no momento em que a gente vive uma crise como a atual, sanitária, e assodada pela crise política e econômica, a gente sabe exatamente qual é o tom, quem é que dá o tom. Quem dá o tom é o mercado, né? A gente pôde ver aí pelos atos negacionistas nesse momento de Covid-19 que muitas das pessoas fizeram defesas da abertura do mercado, da abertura dos serviços, em função do empobrecimento, né, da população, embora o empobrecimento da população não se dê exatamente porque não estava funcionando isso ou aquilo. Então, nessa lógica, a gente encontra aí também traços desse racismo ambiental, sobre o qual boa parte da população menos favorecida é a que mais sofre, né? Então, há toda uma naturalização de onde eu posso depositar determinados resíduos, instalar determinadas fábricas. Então, a gente tem aí lugares de fábricas de inseticida. A gente aqui no Rio de Janeiro tem, por exemplo, um problema em Duque de Caxias, num subbairro chamado apelidado de Cidade dos Meninos, com o uso do pó de broca, que a biologia vai conhecer muito melhor do que eu, né, as consequências
derivadas desse, que tem um nome técnico, né, mais conhecido como pó de broca, que gerou uma série de problemas para aquela comunidade, que era uma comunidade funcional, né, ali estavam instalados instituições da área de saúde e que geraram inúmeros problemas para aquela população, geram até hoje. Mas quem estão morando lá? São os gestores? São os donos dos laboratórios? Não, exatamente. Quem está instalado naquele local é uma população empobrecida. Primeiro que é um subbairro da Baixada Fluminense, que já tem, por características geográficas, econômica, cultural, sempre um estigma de carregar essa possibilidade de empobrecimento para essa população. E segundo, que era uma população que, para determinados gestores, os donos da decisão, não tinha problema estar lá o pó de broca e, ao lado, ter uma comunidade funcional, ou seja, ter residência de pessoas que trabalhavam no sistema de saúde, que lidavam lá com a manipulação desses produtos. Então, isso é um dos exemplos, né? A gente tem a instalação, como eu falei, da área de Mariana, né? A gente viu o Brumadinho, a gente viu o Morro do Bumba e outros problemas que acontece em um caso que eu vou exemplificar aqui para vocês terem clareza do que eu estou tentando sistematizar e problematizar em torno da discussão do racismo ambiental. Né? É uma expressão decorrente de um racismo estruturante. Porém, na lógica do racismo ambiental, ele não afeta, como eu já tinha falado para vocês, somente negros. Né? Ele pega pescadores, trabalhadores pobres, migrantes. Né? Agora há uma discussão, há um desdobramento de refúgio na perspectiva do racismo ambiental, né? Refúgio ambiental, epistemicídio ambiental. Tem uma série de discussões em torno do que hoje efetivamente tem um traço e características trazidas pela discriminação em torno do processo ambiental. Então, quando a gente fala em racismo ambiental, e ultimamente, no Brasil em especial, a gente tem assistido o ataque a indígenas, o ataque a ribeirinhos, o ataque a quilombolas, né, o ataque a refugiados, e aí não necessariamente refugiados africanos, mas de todas as etnias, de todas as raças. Enfim, a gente tem vivido aí uma situação bastante perversa na atualidade em relação à lógica do racismo. E isso tem uma representação muito efetiva, né, nas consequências, porque isso a gente vai ver o que decorre, né, o adoecimento e, às vezes, até o óbito de muitas pessoas por conta do descuido e do descaso público em relação ao que efetivamente traz essa lógica do racismo ambiental. Para pensar racismo ambiental, é necessário que a gente também traga esse conceito de justiça ambiental, porque ela vai, de alguma forma, trazer alguns elementos na perspectiva da gente romper com esses elementos ou com essas decisões que vão incidir diretamente no maltrato, na forma de cuidar de determinadas minorias. Eu não gosto de usar minorias, mas efetivamente para a gente entender determinados grupos, né, que aí passam por esses vieses que eu falei para vocês, que vai para além da raça e da cor, né? Envolve exatamente outros elementos. Então, em termos eu estou trabalhando com o conceito do Henry Axelrod, que é um professor do IPUB, que tem uma discussão de política pública, né, na UFRJ, mas que também traça, dentro dessa lógica de política pública urbana, né, uma série de conceitos que nos ajudam a pensar como é que essas relações se estabelecem. E o Brasil é o concurso na forma como ele se manifesta, infelizmente, na questão da
injustiça ambiental. Um outro conceito que eu acho que é importante para a gente contextualizar é o de questão socioambiental. E eu sempre chamo a atenção que ele está linkado, né, à questão do racismo ambiental, à questão da desigualdade, à questão das injustiças, exatamente porque o olhar, a essência, né, do conceito ou da categoria analítica questão socioambiental, ele nos leva a entender que ela se constitui como um conjunto de manifestações destrutivas no meio ambiente, né? Por quê? Porque ela é produto, né, da apropriação privada da natureza. Ou seja, né, ela, em função do enriquecimento, da apropriação indébita e outras facetas trazidas pelo capitalismo, ou seja, pela busca do enriquecimento de uns e o grande empobrecimento de outros, a gente utiliza a natureza sob todas as óticas e todas as possibilidades. E nesse sentido, né, eu não posso pensar e dissociar o social do ambiental. Isso há uma imbricação quando a gente fala desse lugar, com essa lógica, pensando que, sob a alegação de lidar com a natureza, né, ou de tratar a natureza, inúmeros processos ocorrem de forma efetivamente desigual e injusta. Então, eu quero instalar, vou chegar perto do caso que eu vou apresentar para vocês. Eu quero instalar, né, um segmento público, quer instalar um aterro sanitário, guardada todas as precauções que conhecemos, né? Sabemos que são necessárias. Manta de impermeabilização, estudo do impacto, né, e relatório do impacto, o famoso EIA-RIMA, que é algo também que no Brasil agora, né, com algumas posições na pasta ambiental do país, tem-se uma proposta de relaxamento do licenciamento ambiental, né? E aí um dos elementos é excluir, né, ou não priorizar o EIA e o RIMA, ou seja, um estudo do impacto ambiental e o seu consequente relatório. Isso tudo vai derivar, num determinado momento, daquilo que a gente conhece como questão socioambiental. Por quê? Porque são manifestações que irão efetivamente gerar destrutividade ambiental. Considerando que se você não estuda o impacto, se você não tem um biólogo, não tem um geógrafo, não tem um topógrafo, não tem um engenheiro, não tem uma série de profissionais com competência para estudar a área, a topografia, né, as competências daquele lugar e até um assistente social para estudar os impactos na comunidade. Enfim, você tem que ter uma equipe multidisciplinar para garantir que a instalação daquele equipamento ou daquela estrutura naquele lugar não vai ser tanto destrutivo à natureza. Só que, infelizmente, por um bom tempo, a gente viu isso de forma precarizada e agora o país, né, vem tentando derrubar, o dito passar a boiada, derrubar a obrigatoriedade desse estudo. E isso se manifesta como uma questão socioambiental, porque ela está em nome de um capital, de um enriquecimento, em detrimento à vida. Porque a gente está falando aí de vida. Quando a gente fala de instalação de usinas, né, hidrelétricas, instalação de aterro sanitário, instalação de equipamentos que realmente precisam ser monitorados dia e noite para garantir a vida saudável, não só daquelas pessoas que ali vão trabalhar, mas do entorno e do planeta. Porque quando a gente fala dessas coisas, a gente fala em contaminação de lençol freático, a gente fala em contaminação das pessoas por inúmeros produtos tóxicos, que pode ser algo imediato, como pode ser algo gradativo, né? E essa ação gradativa, ela efetivamente
vai gerar lá no final algum adoecimento para aquela população. E uma outra coisa que decorre disso que eu estou falando é o que a gente, no serviço social em especial, chama de expressões da questão social. E eu venho trabalhando nas minhas pesquisas com um conceito também cunhado pelo Henry, que chama zonas de sacrifício ou paraísos de poluição, que são termos que para denominar essas localidades. Então a gente pode dizer que a área de Brumadinho é reconhecida academicamente, teoricamente, como uma zona de sacrifício, né? O Morro do Bumba, a área onde era instalado um lixão, é reconhecido como uma área e uma zona de sacrifício. Então, assim, são uma conjugação de conceitos que nos permite fazer algumas análises, né, e propor encaminhamentos, porque o papel do pesquisador não é só fazer a crítica, mas é identificar as pendências, as fragilidades e indicar possibilidades e potencialidades. Então, assim, nas minhas pesquisas, eu ultimamente estou trabalhando apoiado pela FAPERJ, com a discussão da logística reversa, e agora a gente aprovou um projeto menor que tem a ver com a logística reversa, mas está na direção dos impactos da Covid-19. Porque daqui a um pouco eu vou falar para vocês, né, que duplamente alguns segmentos vêm sofrendo mais do que outros, e aí em decorrência do racismo ambiental, das desigualdades, de uma série de elementos que são perversos ao contexto social, que é exatamente por conta da indicação, ou melhor, da indicação perversa do não tratamento ou do tratamento precarizado da atenção a determinados segmentos da população. Então eu venho trabalhando com isso, pensando na lógica, né, do risco, da vulnerabilidade que esses segmentos sofrem. Nesse sentido, né, eu acho que para facilitar nosso entendimento, eu trago aqui uma experiência, né, de racismo ambiental triste, velada, enfim, que eu venho acompanhando já há mais ou menos 2 décadas e um pouquinho mais, mas que agora vem se evidenciando de forma mais precária, considerando a pandemia, né? Porque a crise sanitária, ela trouxe, né? A palavra é ruim, mas ela iluminou vários outros problemas que estavam, de alguma forma, invisibilizados. E aí eu trago para vocês uma experiência de alguns projetos que eu venho desenvolvendo, inclusive eu venho trabalhando ainda, né, algumas campanhas de solidariedade ativa, e a gente também conseguiu ganhar um projeto de extensão na PUC, através do Instituto de Humanidades, para apoiar Jardim Gramacho. Jardim Gramacho, se vocês observarem no mapa, ele é um subbairro no município de Duque de Caxias e que está literalmente instalado vizinho da Baía de Guanabara. E Jardim Gramacho foi o subbairro escolhido há 40 anos atrás para ser instalado um aterro sanitário, que foi instalado na década de 70, então tem quase 50 anos, 70 e pouco, 76, 77, que foi instalado ainda no governo da ditadura militar, né, sobre a égide militar, no sentido da instalação de um aterro sanitário com todas as suas especificidades, que eu não preciso aqui detalhar para vocês. Só que no decorrer dos anos e das ações, isto que seria um aterro sanitário, guardadas todas as determinações e as orientações técnicas, virou o maior lixão da América Latina. E esse lixão, que foi conhecido mundo afora, né, principalmente depois do documentário Lixo Extraordinário, ele foi encerrado em 2012 com a ancoragem legal
da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que no seu artigo 54 determinava que os aterros controlados e os lixões, ou seja, áreas em que a destinação fosse inadequada dos resíduos sólidos urbanos, deveriam ser encerradas e produzidos centrais de tratamento de resíduos com todas as observâncias legais e técnicas necessárias. Então, Jardim Gramacho se encerrou em junho de 2012, e aí tem milhões de desdobramentos políticos, econômicos, culturais com relação a esse encerramento. Porém, Jardim Gramacho não encerrou suas atividades no seu entorno de destinação irregular de resíduos. Isso é muito importante falar para vocês, porque a gente está falando de racismo ambiental. Então, a gente tinha uma área, se vocês observarem, eu não sei como é que aparece para vocês, mas deve ser à direita o aterro e à esquerda a catação em céu aberto, né, dos catadores de materiais recicláveis, que eu acho que é importante também denominá-los tal qual eles são classificados. Eles não são catadores de lixo, né? Há uma classificação brasileira do antigo Ministério do Trabalho, né? O código é 519205, que classifica esses trabalhadores como catadores de materiais recicláveis. Então, os catadores de materiais recicláveis passaram décadas catando dessa forma mais irregular e mais perversa. E antes do aterro controlado se manifestar ou se demonstrar com essa foto, ele era um lixão, né? Onde o chorume tinha uma presença efetiva na natureza, né? O metano queimava a céu aberto. Vocês que são da biologia ou quem é de áreas afins vai observar que essa vegetação foi recuperada, que era manguezal, mas não era assim, e que cortam alguns rios, né? O Rio Iguaçu e o Rio Sarapuí corta esse entorno do antigo aterro controlado ou lixão de Gramacho. E os catadores, né, de alguma forma, sobreviviam do garimpo efetivo diuturno desses resíduos sólidos. Porém, a forma como essas pessoas se instalavam nesses locais, vocês podem ver aí a foto, né? É um subbairro, ele nem chega a ser um bairro oficial, é um subbairro que tem uma organização habitacional totalmente informal, para não chamar de irregular, né? Porque o Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Duque de Caxias, como a instância mais próxima dessa população, sabe que eles existem, eles são munícipes, eles são votantes, mas na hora da ação de uma política pública para garantir, né, melhores habitações, melhores condições de saúde, melhores condições de educação, e melhores viabilidade urbana, né? Saneamento e tudo mais, isso não acontece. Isso é claro e explícito o conceito que eu trouxe para vocês de zona de sacrifício, né? Efetivamente é um campo altamente poluído e que, por ser poluído, as pessoas que vêm de fora acabam achando que pode botar literalmente, sem nenhum licenciamento, sem nenhuma forma de controle, qualquer resíduo nesse lugar. Então, isso se configura como uma expressão de racismo ambiental. Porque não há controle, não há registro, não há monitoramento, há pontualmente algumas ações da Polícia Ambiental do governo do estado, né, através do INEA ou da SEA, né, da Secretaria de Estado do Ambiente ou do Instituto, né? Mas tirando isso, você não tem um monitoramento, mesmo com o lixão encerrado, com as atividades não mais efetivas naquele local, você tem
essa manifestação. E se você chegar lá hoje, você ainda pega a situação bastante piorada, considerando a crise sanitária. Os lixões clandestinos, como eu falei para vocês. Então, assim, são latas de tinta, latas de produtos tóxicos. Isso são todos como para depositar em aterros oficiais, em aterros que deveriam receber e destinar da melhor maneira esses produtos. O que acontece? Você paga. Então, em função de você querer se beneficiar de uma destinação incorreta, você escolhe determinados lugares. E Jardim Gramacho é um local que se classifica na íntegra como zona de sacrifício e, efetivamente, expressão efetiva do racismo ambiental. Nesse sentido, o que a gente começa a pensar quando a gente junta, né, a questão de Jardim Gramacho como um exemplo, como uma metodologia da nossa conversa aqui, desse bate-papo, né, é um método que eu escolhi, né, um estudo de caso. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como pesquisador, como estudantes, vocês de graduação, como graduados, como, enfim, profissionais de diversas áreas, a gente precisa ampliar a nossa lente de análise. E a gente começa a ver que no Brasil, né, contabilizar, por que eu botei o verbo no passado? Porque eu tenho acompanhado agora, a partir de alguns órgãos oficiais e outros órgãos da sociedade civil, né, o acompanhamento do trabalho na área ambiental, em especial com catadores de materiais recicláveis. E o que a gente tinha observado no passado é que se contabilizava no Brasil cerca de 1 milhão de catadores e catadoras de materiais recicláveis, né? E distribuídos, afora os avulsos, né? Os catadores e catadoras que catam individualmente, mas existia um registro de 1.300 cooperativas em todo o território nacional. E o que a gente observa agora, em função das análises dos órgãos que estudam a questão de resíduo e de limpeza urbana, é que com a pandemia de Covid-19, 90% desses segmentos foram altamente atingidos. Exatamente porque, vocês também devem saber, que há vários estudos, né, da durabilidade, da duração ou da permanência do novo coronavírus nos produtos. Papelão, papel branco, alumínio, vidro, superfícies. E, em sendo assim, houve um impacto direto na atividade ligada aos catadores. Por quê? Porque normalmente a infraestrutura é muito precária. Vocês viram ali nas fotos, né? Podemos até voltar. Aqui, a infraestrutura é algo muito precário. Então, não há uma sanitização, não há um trabalho de higienização, eu não gostaria de usar essa palavra, prefiro usar sanitização, dos elementos, dos produtos. Então, como é de responsabilidade constitucional a gestão de resíduos ser dos municípios, os municípios brasileiros optaram por destinar todos os resíduos produzidos em suas casas, nos grandes geradores, para os CTRs, para os aterros sanitários e alguns para os lixões. Estão tirando aquilo que seria a coleta seletiva da mão das cooperativas dos catadores. Ora, Valéria, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque isso é, mais uma vez, uma expressão, né, da injustiça ambiental, do racismo ambiental, assodado pela questão socioambiental. Porque os gestores públicos não optaram por fazer um trabalho de entreposto, de higienização minimamente dos materiais e nem um investimento em educação ambiental. Porque eu não sei se é só o Rio de Janeiro que está nos assistindo,
Mas o Rio de Janeiro em especial, né, não houve uma ação na mídia para dizer para a população como ela destinaria os seus resíduos nesse período de pandemia. Então, mais uma vez, esse segmento foi discriminado, colocado de lado, porque assim, eu aqui na minha casa, quando houve, meu filho é médico e teve a contaminação intensivista, e quando ele estava doente, eu tratei de identificar totalmente o saco de resíduo, avisar no meu prédio, enfim, fazer toda uma campanha individual. Mas isso era uma competência da gestão pública fazer. Eu não vi hora nenhuma os gestores públicos sinalizando cuide do seu lixo, cuidado com a máscara que vai usar, ou aquele produto que uma pessoa contaminada de Covid-19, adoecida, né, pegou, como que faz, como destina isso. Então, isso tudo são fortes expressões da questão socioambiental, aí atravessada por um racismo, porque ninguém está preocupado se eu não vou destinar, mas se a pessoa chegar ali, abrir um saco e pegar alguma coisa, um papelão, um resto, porque o que mais foi produzido nesse período pandêmico foram embalagens. E há estudos que dizem que ele fica ali com maior permanência, né? E se não houve nenhuma higienização por parte nem da população residente, muito menos na empresa de limpeza urbana, a respeito daqueles produtos, com certeza esse segmento vai ser eminentemente mais prejudicado. E um outro dado que eu trago para vocês, que eu acompanhei através da ABS, né, que foi pensar quais são os índices de adoecimento e de óbitos dessa população. E aí, isso em função da subnotificação, e eu pude acompanhar mais empiricamente isso lá em Jardim Gramacho, que é o seguinte: muitos dos catadores não chegaram nem no hospital, morreram em casa. Infelizmente, pela própria dificuldade de ser atendido, pela dificuldade de identificação, seja naquela época do auge mesmo, dos hospitais de campanha, ou efetivamente dos hospitais dos municípios. Em caso especial de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, que foi muito difícil. Então, mais uma vez, esse racismo se manifesta de forma perversa no contexto social. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, das 228 cooperativas contabilizadas no estado do Rio de Janeiro como um todo, né, 131 ficaram paradas, totalmente ou parcialmente, e 97 operaram com muita dificuldade. Isso significa dizer que impacta aí na vida de boa parte desse segmento contabilizado lá de 1 milhão. Óbvio que 1 milhão não é só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem uma massa efetiva de catadores. Então, tanto a injustiça ambiental, todos esses processos acompanhado daquilo que a gente conhece, tem visto falar na mídia, que era o auxílio emergencial, que boa parte dessa população também não teve acesso. Ué, mas eles não são beneficiários do Bolsa Família? Sim, mas todo o processo era feito pela rede de internet. E se as cooperativas não estavam funcionando, se boa parte não tinha dados móveis para acessar, eles tiveram, mais uma vez, muita dificuldade em acessar os benefícios que eram de competência efetiva do governo, porque mesmo num governo de caráter ultra neoliberal, né, cuja o mercado dá o tom, né, o capital se sobrepõe, diz a regra desde Adam Smith, né, que em atos emergenciais, de urgência, o governo precisa entrar, o Estado precisa entrar. E a gente sabe o quanto foi duro aqui para esse processo do auxílio emergencial. E aí, para fazer um link com Jardim Gramacho, né, que eu falei para vocês, mostrei em fotos, Jardim Gramacho contabilizava 15 cooperativas, né, e dessas 15, 10 ficaram
e ainda estão, o que é mais triste, ainda estão parados. E 5 operando com muita dificuldade. Motivo que eu falei para vocês que a gente conseguiu ganhar um projeto e a gente vai instalar esse projeto nas próximas semanas, né? Tem um recurso pequeno, mas pode ajudá-los, né? Que é apoiado pelo Instituto de Humanidades da PUC, para poder fazer girar algumas ações de mobilização para a coleta seletiva, para a oficialização de algumas cooperativas, para que eles possam retomar de forma ainda lenta as suas atividades. Então, isso também se configura como uma forma de excluir, de manifestar a questão do racismo. Ninguém, não houve, eu também fiz uma pesquisa com relação a isso, acompanhando no movimento nacional, não houve, pelo governo, nenhuma ação direcionada aos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Houve um ou outro estado que pensou, aqui o Rio de Janeiro levou para a Alerj, mas não passou, não chegou na mão dos catadores e catadoras nenhum tipo de auxílio nesse período mais crítico. E a alternativa encontrada, isso eu falei em alguns artigos que a gente produziu ao longo da pandemia, né, ao longo desse processo que a gente ainda está em momento pandêmico, é exatamente o que vem tentando reinventar essa população, né, que está aí, que é carimbada, né, pela injustiça ambiental, pelo racismo ambiental, tem sido a rede de solidariedade ativa, né, através de inúmeras campanhas que têm sido feitas. Eu mesmo fiz uma pelas minhas redes sociais, teve várias pessoas, o Tião Santos, que é um dos representantes dos catadores, fez uma outra campanha, meu departamento fez uma venda de livros direcionada para alguns segmentos, não só para Jardim Gramacho, mas enfim, a gente se movimentou na direção de ocupar, nós não estamos errados, mas na ausência da política pública, entrou a rede da solidariedade, entrou a sociedade civil. E aí a gente fez algumas campanhas, né, não só para alimentos, mas para material de higiene pessoal e água. Porque a base exatamente era o quê? Higienização, não só dos produtos, mas pessoal. Então, se as pessoas não têm água, elas podem ter o sabonete, mas elas não têm a água. Então, esses lugares demarcados por essas zonas de sacrifício são evidenciados pela ausência de um serviço de saneamento. E isso gera uma série de questões para a vida das pessoas, principalmente no momento de crise sanitária. Então, aqui vai seguir alguns exemplos, né? O recebimento de cestas, recebimento de material de higiene pessoal, álcool gel, muitas organizações, empresas, pessoas físicas, grupo de amigos fizeram essas campanhas, né? Vocês podem ver ao fundo dessa foto que não tem material, E aí, eu não sei se vocês puderam acompanhar pela mídia, não foi só para os catadores, não. A indústria também ficou sem material. Porque se efetivamente a gestão pública municipal brasileira resolveu pegar todos os resíduos e botar e enterrar, literalmente, não sobrou para ninguém. Né? Então, isso foi um movimento bastante perverso. Então, vocês vejam aqui, ó, álcool gel, né? Máscara, teve doação de máscara. Eu mesmo me articulei com 2 empresas que me pediram ajuda só para facilitar os processos, né? Com algumas organizações de Duque de Caxias para facilitar. Então, a Ambev foi uma que doou, ela invasou em lata da uma outra empresa da BAL, da antiga Latasa, a água. Então, foram doadas latas d'água para as pessoas, né? Outras empresas deram vários vasilhamezinhos de álcool gel. E o registro de adoecimento, como eu tinha falado para vocês, e que a própria ABS tem aí alguns gráficos do Brasil inteiro, não revelam essas questões que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque pela subnotificação, pela não ida ao hospital, o óbito se dá, às vezes, dentro de casa.
E como os índices, o trato, a contabilização, tudo isso foi muito tratado no Brasil de forma muito difícil, né? Vocês vejam que até hoje os índices que nós temos de óbitos e adoecimentos não é dado pelo Ministério da Saúde, é dado pela organização da mídia, né? Então, assim, nós temos muita dificuldade oficialmente, nós não temos censo, então nós não sabemos nem quantos somos realmente. Nós temos aproximações. Então, isso tudo inviabilizou, inclusive, a gente dizer, por exemplo, nesse estudo de caso que eu estou trazendo para vocês, quantas pessoas adoeceram e ou sobreviveram ou faleceram em função da Covid-19. Não sabemos. Temos noções e dados empíricos, porque realmente não oficialmente as coisas estão muito sem transparência. Embora o mote da transparência, do controle social, seja algo, inclusive, constitucional, né? Nós temos ainda, né, a lei de transparência, né, a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, né? E as informações são coisas que menos temos em termos brasileiros, principalmente nesse momento. E como o traço dado efetivamente a esse segmento é um traço excluído, invisibilizado, né, tracejado por várias manifestações de racismo, que não só o ambiental, mas também, sobretudo, nessa população, a questão ambiental. Então, ela é revelada por inúmeros processos super excludentes e que levam a nós, pesquisadores, interessados em discutir a questão ambiental, a questão social, né, a questão da vida humana, nos preocupamos e nos debruçamos cada vez mais na perspectiva de garantir minimamente, né, a dignidade para essas pessoas. Até porque a gente sabe que esses processos são muito atravessados por aquilo que o Milton Santos, eu escolhi o Milton Santos para trazer, para ir fechando as minhas reflexões, ele traz esse contexto do que estamos vivendo hoje, é que o homem deixou de ser o centro do mundo. O centro do mundo agora é o dinheiro. Então, tudo isso que eu estou falando, que eu falei para vocês, ele tem um traço muito forte das expressões evidenciadas pelo capital, do enriquecimento de poucos, mas do empobrecimento, né, do alijamento de muitos. Né? E na questão ambiental, isso se revela pelas diversas formas inadequadas que são tratadas e trabalhadas inúmeras questões importantíssimas para o meio ambiente. Né? Eu, por acaso, trabalho com a questão de resíduos sólidos, mas eu tenho amigos que trabalham com a questão de desastres, né? Amigos que trabalham com a questão das barragens, e a gente sabe o quanto que a população empobrecida se torna vitimizada totalmente e culpabilizada pelo poder público diante dos acontecimentos. Então, normalmente, né, as decorrências de racismo ambiental, de justiça ambiental, de zonas de sacrifício, elas geram prejuízos incontáveis na vida das pessoas. Mas que, no final, quem leva a culpa é quem menos dela deveria receber qualquer crivo de julgamento e de juízo de valor. Então, assim, nesse sentido, eu quero ir encerrando aqui, já agradecendo por vocês terem me ouvido. Eu espero ter contribuído nesse processo, mas dizer que a gente ainda tem muito que mergulhar na direção de pensar a perspectiva de racismo ambiental, de justiça ambiental e de todos esses processos que são bastante agudizantes na sociedade atual, que não só brasileira, mas mundial. Tem uma referência de um artigo que a gente acabou de publicar falando de questão ambiental, que fica aí como referência para quem quiser mergulhar um pouco, que ele discute decolonialidade e outros conceitos decorrentes desse processo. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco à disposição aí para um debate. Muito obrigada, Valéria. Foi incrível.
Eu espero que vocês tenham gostado. Sim, com certeza. A gente teve muita interação no chat e aí a gente separou algumas perguntas que o pessoal fez lá. Então, a primeira é da Juliana e ela pergunta como o papel do biólogo pode mitigar os efeitos do racismo ambiental e o papel também do professor de ciências. Bom, como eu dizia, a gente tem uma dificuldade na ordem de algumas políticas, dentre essa a política de educação ambiental. O biólogo, o professor de ciências, são fundamentais no processo de uma discussão que é ampla na formação, desde a criança, né, que tá lá na escola e que precisa entender essa lógica e levar para casa. Que a criança é um grande veículo de educação dos pais da família, enfim, desse processo todo. E uma outra coisa que eu aprendi muito com a biologia, né? Eu, quando trabalhava em Jardim Gramacho, eu não sei se falei para vocês, mas eu fiquei efetivamente em Jardim Gramacho quase 2 décadas, trabalhando diretamente no lixão. E, dentre outros profissionais da equipe multidisciplinar, tinha um biólogo. E ele me ensinou muito. E a gente fez muito trabalho junto, porque ele aproveitou para qualificar os catadores no processo de recuperação de manguezal. Então ele explicava o mangue negro, o mangue vermelho, o mangue branco, explicava. Nós vimos a recuperação e o retorno do caranguejo, o retorno dessa, como eu mostrei lá aquela foto, né, da recuperação desse entorno. Então, assim, a biologia, ela tem um caráter importantíssimo nesta relação, né, de romper com algumas lógicas do racismo ambiental. A única questão da biologia, do serviço social e dos outros profissionais é que quando os poderes constituídos decidem determinadas ações, eles não chamam os profissionais como nós, né, para ouvir. Né? Exatamente o que eu falei, eles estão querendo romper com o EIA e o RIMA, exatamente para não ouvir nenhum profissional. E aí cada um toma a atitude que melhor convém. Não sei se respondi, mas assim, é de fundamental importância a biologia nesse processo. Com certeza. Muito legal saber também, né, desse seu trabalho. Então, a próxima pergunta é do Emanuel. E aí ele pergunta: o racismo ambiental pode ser considerado como estrutural e intrínseco da sociedade em geral? É visível situações onde os mais vulneráveis praticam tais ações que irão prejudicar o seu próprio ambiente? Sim, veja bem, eu falei do racismo estruturante, né, dizendo que o racismo ambiental é decorrente. Então, assim, há uma naturalização em termos do colonizador, se a gente quiser discutir assuntos decoloniais, né, a gente vai pegar aí os traços que trazem, que nós temos brasileiros, para mostrar a marca efetiva do quanto a escravidão até hoje reflete em situações muito perversas para a população negra e dela decorrente, né? Todos os processos miscigenados e tudo mais. Então isso, essa pauta, ela é uma pauta estrutural e estruturante que a gente precisa de alguma forma romper. E a gente só rompe na medida em que estejamos juntos, estejamos discutindo uma série de possibilidades de romper cada vez mais com esse caráter autoritário, patronal, decolonial, né, que traz uma série de prejuízos à formação social brasileira. Porque dos primórdios a gente já sabe que prejuízo tem. Mas o desdobramento disso é de responsabilidade nossa, derrubar. Tá ótimo, então. E aí ele pergunta de novo: é preciso de uma educação ambiental mais focada nesses aspectos de racismo ambiental que motive a população a atuar positivamente? Sim, não tenha dúvida, né? Essa pauta
é uma pauta que deve passar por todos os espaços, né? Como eu falei, a origem do termo ela é da década de 80. No Brasil, ela chega agora, no início do século XXI. Então, lógico, eu sempre falo, vamos levar em consideração que nós somos crianças ainda, se a gente pensar no velho continente, nos Estados Unidos, enfim, né, nós 1500 para cá, e mesmo se a gente pensar depois da escravatura, que começa a ganhar determinados corpos. E no Brasil, essa discussão de racismo ambiental ainda está engatinhando. A gente tem muito que aprender. Mas esse pouco que a gente sabe, a gente precisa socializar, compartilhar, para garantir exatamente isso. Que cada vez mais as pessoas se sintam instigadas a conhecer, a estudar. Perfeito. E aí, última pergunta do Emanuel. Ele pergunta se o Jardim Gramacho, então, continua com seus lixões ativos, né? Ou se ele é um pseudo-aterro agora, atualmente. O aterro em si, ele está encerrado. Nessa apresentação eu não coloquei, mas em outras eu boto exatamente uma foto emblemática, que é assim, proibido jogar lixo. Aterro fechado. E um cadeado maior do que eu. Olha que eu sou grande, hein? Agora, o que acontece no Jardim Gramacho são exatamente aquilo que eu falei das expressões do sacrifício das expressões da questão socioambiental. Existe, em boa parte dos terrenos e dos quintais das pessoas, um lixão. É perverso, mas é real. Então, oficialmente, não é de responsabilidade pública, porque aquilo que foi encerrado em 2012 continua. Agora, o entorno desses espaços estão loteados de aterros clandestinos. Eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque é real. É real mesmo. É real. Né? Se você buscar na mídia, teve várias denúncias, teve prisão das pessoas. Mas prisão de quem? De quem está trabalhando. Não prisão de quem botou o lixo. Entendeu? Então, assim, Jardim Gramacho continua sendo um grande local expresso de racismo ambiental, de território de poluição mesmo. Só que não... Como um todo, né? Também. Exatamente. Porque cada pessoa que ficou sem emprego, que não saiu dali, autoriza alguém que vem de fora botar o lixo ali. E a pessoa cata aquele lixo. Aquele lixo gera chorume. E aquele chorume vai para o lençol freático, que polui, que vai para a Baía de Guanabara. Entendeu? Então, assim, é uma relação bastante comprometida, bastante perversa. Mas que tá lá e que o poder público finge que não vê. Tá ótimo. Então, a Gabriele pergunta, para muitas pessoas, questões sociais e ambientais, elas não estão relacionadas. Como quebrar esse imaginário popular, principalmente em tempos tão retrógrados que estamos vivendo? É uma luta, Gabriele, mas a gente vem trabalhando, né? E aí eu, como pesquisadora, eu não estou só dentro da universidade, né? Eu também estou no contexto externo, no campo de pesquisa, trabalhando com os catadores, trabalhando com a população em geral, a que eu posso dialogar, né? E nesse sentido, para além do conceitual, né? Porque na universidade, na academia, eu vou falar do conceitual. Mas para a população, eu venho tentando quebrar que isso tem total imbricação. Há 40 anos atrás, a questão ambiental estava de um lado e a questão social do outro. Mas hoje é impossível pensar elas de forma dissociada, mesmo para esse grande retrocesso oficial que a gente está vivendo. Não é mais possível caminhar nessa direção. Pela questão legal, pela questão do que o povo já experimentou. Então, nessa perspectiva, a gente vem aí disseminando a informação, compartilhando com qualquer par, não necessariamente só com a academia.
A academia é super importante, mas o conhecimento popular também nos ajuda muito a disseminar conhecimento. Tá ótimo. Então, a Vanessa fez uma pergunta que é bem parecida com a pergunta da Juliana. E aí ela pergunta: trabalho em uma comunidade em Belford Roxo e pedi para os alunos fotografarem os locais que observaram com impactos ambientais na comunidade. Me sinto muito impotente em ver e não saber como orientar. O que podemos fazer para contribuir para a mudança dessa realidade? Então, eu quero dar 2 spoilers aqui antes de responder, Juliana. Tem o meu livro, eu acabei de organizar um livro, não sei, mas eu posso mandar o link para você. Eu acho que a luz não vai ajudar, mas é um livro que discute a política nacional de resíduos sólidos, fazendo um balanço dos 10 anos. Eu acho que ajuda as pessoas a conhecerem. E um outro livro que é produto da minha tese, que chama Profissão Catador. Todos dois têm em PDF, eu posso mandar para você, Michele. E um eu posso mandar o link, o outro eu posso mandar o PDF e vocês socializam. Por que eu falei desses 2 spoilers aqui? Um é minha autoria, o outro é minha organização e tem alguns capítulos meus. Porque é preciso que os professores conheçam primeiro a Política Nacional de Resíduos. Lei 12.305/2010. É importantíssimo. Por quê? Porque a Política Nacional de Resíduos ela vai falar da responsabilidade pública, da sociedade em geral e das empresas. Isso pode ser decodificado para as crianças. Ela vai falar da importância de cobrar do gestor público. Lógico que uma criança não vai lá cobrar, mas a gente pode fazer campanhas. A gente pode mexer com a sociedade, com a comunidade, mas para isso tem que conhecer a lei. Faz gincana, né? Eu já vi isso. Gincana, traga seu material reciclável. Duvido que a criança vai deixar mais a mãe misturar a PET com o óleo de cozinha que ela fritou o bife. Não vai deixar. Né? E aí vai atrás do comércio, mesmo em Belford Roxo, que é difícil, eu sei. Tá? Consegue lá uns 2 prêmios, um troféu. Né? Faz uma ação entre amigos, me chama. Na ação entre amigos que eu entro. Né? Vamos dar um troféu para a criança. E aí você começa a movimentar de uma tal forma que a gente fica até com medo que uma coisa cresce. A coisa cresce muito. Né? Procurar uma organização de catadores que tenha na Baixada, e tem muitas. Né? Eu estou falando de Caxias, tem Belford Roxo, tem Nova Iguaçu, tem São João. Então, tem vários movimentos. Mas, para tudo isso, eu recomendo ler a lei. E aí eu vou mandar o link do e-book, do livrinho que a gente fez, trazendo a lei, porque a lei ela vai dar vários caminhos legais. E aí os empresários também, quando a gente fala que a gente conhece a lei, eles acabam até ajudando. Não, vou dar alguma coisa, vou dar uns sacos lá para coleta, vou mandar duas lixeiras grandes, uma para botar orgânico, outra inorgânico. E a gente tem que procurar preparar o terreno agora, que a gente ainda está com distanciamento. Porque daqui a pouco a vida volta o presencial. E aí era a hora de startar esses processos. Tá ótimo, muito boa a sua fala. Então, a última pergunta a Delaine pergunta: parabéns, a palestra foi incrível. Mas não seria discriminação ambiental, já que racismo refere-se à raça? Não necessariamente. Eu acabei falando lá que a discussão de racismo ambiental ela é decorrente do racismo estruturante, né, e que pega raça e etnia. Então eu não estou falando só da pessoa preta, eu estou falando, né, de uma manifestação daquilo que efetivamente envolve questões étnicas, raciais e também de populações menos favorecidas. Discriminar, eu posso discriminar qualquer um. Posso discriminar a pessoa porque ela botou uma saia curta, porque ela pintou o cabelo de verde, porque ela falou palavrão, porque ela fuma. Então, racismo tem uma implicação
teórica e que envolve questões étnicos raciais. Ninguém vai botar em Ipanema um lixão. Não vai. Não vai botar aqui em Copacabana. Eu moro em Copacabana, por acaso agora. Né? Ninguém bota aqui, ó. Eu moro aqui, ó. Atlântica, com a Elizabeth. Ninguém bota. Se começar muita confusão aqui, o povo logo liga, vem o GM Rio, vem tudo. Agora, vai lá em Jardim Gramacho, se vai alguma GM, se vai alguém. Entendeu? Tem localização. E essa localização, a discriminação, ela não que ela seja coisa boa também, né? Mas ela tá embutida dentro da perspectiva do racismo. Que o racismo tem cor, hora, local e pessoas. Então é um pouco isso. Com certeza. Eu como moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Você sabe. totalmente representada. É isso. Mas É foi isso. perfeito a sua colocação, toda a sua fala. Valéria, muito obrigada mesmo por ter aceitado, né, o nosso convite. Eu que agradeço. Foi uma Eu espero que tenha sido legal, né? Tenha sido importante a gente compartilhar. Eu vou enviar para vocês esses links e você tem a apresentação. Na apresentação tem também um artigo que a gente acabou de publicar, que é exatamente isso: racismo ambiental, Covid-19, novos e velhos desafios. E lá, talvez, essa pessoa que perguntou agora por último, que eu esqueci o nome, com relação à discriminação, deva ler esse artigo, porque ele faz um maior detalhamento, né, sobre racismo. Né? Ele traz, inclusive, algumas citações do Silvio Almeida, né, para entender de que lugar que a gente está falando, que é para além do processo discriminatório. Tá ótimo, então. Tá certo? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço a vocês. Se depois eu tiver possibilidade de ter essa live para compartilhar lá no meu departamento, eu também. A live vai ficar salva, né, no nosso canal no YouTube. Então, eu posso te passar depois, né? Isso, eu te agradeço. E até para o pessoal que está assistindo também, queria dizer que a lista de presença ela fica disponível por 24 horas. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada, Valéria. Eu que agradeço. Eu falei, vamos tirar uma foto, né? Eu não consigo printar aqui as coisas, mas era bom a gente ter um print da tela para a gente botar aí e divulgar. Eu fico feliz. Tira um print pra gente. Tira um print aí pra gente. Eu agradeço, parabenizo vocês pela iniciativa. Eu acho que é super importante a gente compartilhar e disseminar essas informações teórico-metodológicas, de categorias analíticas, né? Não só para os estudantes, mas também para um público em geral. Então, espero ter contribuído. Muitíssimo obrigada. Joia, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.